Graça e paz, meus irmãos, por bondade do Senhor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita graça, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para estarmos prestando um culto ao Senhor. Hoje, quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração. E quero dizer aos irmãos que muita falta nos faz o culto presencial. Sei que os irmãos continuam orando ao Senhor, intercedendo pelos santos e por todos aqueles que necessitam de uma oração intercessória. Mas nós já não temos há mais de 100 dias os nossos cultos de oração na igreja, onde nós fazemos os nossos pedidos, onde abrimos o nosso coração. E ainda estamos voltando às atividades eclesiásticas normais, mas por enquanto aos domingos ali a igreja com alguns irmãos, e quero convidar aos irmãos que de uma maneira consciente, responsável, provido de máscara, e se alguém quiser viseira, e manter o distanciamento social, porque nós temos a entrada da igreja álcool gel, para que os irmãos passem em suas mãos. Os bancos da igreja estão demarcados em distâncias com mais de 1 metro de pessoa a pessoa. Então, domingo próximo, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a cultuar conosco. Domingo próximo passado foi a primeira experiência que nós tivemos, e houve ceia na igreja, dos quais alguns membros da igreja participaram. E eu quero louvar ao Senhor, porque foi um momento de muita emoção. Nós começamos há 2 domingos atrás, primeiro eu com a Ludmila, irmão Pedro, irmã Josineide, irmão Alex e irmã Leia. Neste domingo já somado a outras pessoas, e domingo que vem, se Deus permitir, mais algumas pessoas. E você que quer conhecer a Igreja Batista em Parque dos Camargos, mesmo em meio à pandemia, domingo próximo, às 19 horas, nós estamos reunidos em culto semipresencial, não é com toda a igreja, com alguns membros da igreja. Nós não insistimos de maneira nenhuma para que os irmãos vão à igreja. Eu os respeito grandemente, jamais vou depreciá-los. Entendo a situação e o momento que nós estamos vivendo. Aqueles que querem e podem ir, o nosso endereço, querido, é Rua Gabriela, número 317, em Parque dos Camargos, na cidade de Barueri. Você é nosso convidado. Deus te abençoe. Eu convido você também, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seguidor do Facebook, a acessar a rádio www.radio7ibpc.com. Será um prazer tê-lo, ou tê-los, ou tê-las junto a nós com esta rádio da nossa igreja, Rádio 7 BPC, que tem uma programação maravilhosa. Eu falo às 7 da manhã, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite e à meia-noite. E temos o irmão Marcos, que tem o Hoje na História, que está bombando aí. Irmão Marcos, Deus te abençoe. É muito bom esse jeito seu
de fazer rádio nos remonta ao passado. Deus o abençoe. E agora nós teremos ali alguns irmãos que são empreendedores da nossa igreja, que nós estaremos colocando as suas vinhetas para que sejam conhecidos mundialmente. Então vamos orar ao Senhor nesta hora. Você que precisa de oração, coloca a mão aí no seu coração agora e vamos pedir ao Senhor a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para a nossa vida. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, com quem já falei várias vezes neste dia, sem temor algum de incomodá-lo, pois sei que o Senhor Deus inclina os seus ouvidos para as nossas orações. Tenho pelo Senhor um amor muito grande, uma reverência muito grande, um temor muito grande e uma gratidão imensa por todos os teus feitos, não só na minha vida, mas na vida dos meus pais que me antecederam no conhecimento ao Senhor e no serviço ao Senhor, e todos os santos que conheci, Senhor Deus, na minha existência. E também louvo ao Senhor, ó Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, por esta tua igreja aqui na cidade de Barueri, estes teus servos, esses teus filhos, meus irmãos em Cristo, comprados no precioso sangue de Jesus Cristo, que nos tem abençoado sobremaneira. E nós, Senhor Deus, estamos já há um bom tempo juntos, com uma amizade verdadeira, com um relacionamento sincero, sem falsidade, vivendo, Senhor Deus, cada um conforme a sua forma existencial de viver. Pai Santo, abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe a cada família, abençoe a cada servo teu espalhado sobre a face da terra, e abençoe, Senhor Deus, em o nome de Jesus, todo aquele que está agora ligado, conectado conosco e que ainda se conectarão por intermédio das mídias. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que o favor do Senhor, que a força do Senhor, que a alegria do Senhor possa alcançá-los sobremaneira. E se possível, ó Deus, se houver alguma enfermidade, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, ó Senhor Deus, o Senhor Deus que é aquele que diz que estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, e aqueles que estão crendo e estão precisando, se for para o teu louvor, se for para a tua glória, se for para que o teu nome seja louvado e exaltado, ó Senhor Deus, contempla-os com a fé que tem, com a graça abundante do Senhor, com livramento, com milagre, com sinais e maravilhas. Eu oro no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo, já agradecido por Jesus teu Filho, nosso eterno e amado Salvador. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Seja o Senhor louvado e exaltado. Amados do eterno, amados do Senhor Jesus Cristo, servos do Altíssimo, nós estamos estudando a palavra de Deus de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, de forma textual e expositiva. E nós estamos agora, neste exato momento, neste tempo presente, estudando o quarto evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de João. E nós estamos no capítulo 4. E no capítulo 4, de 4 a 45, nós estamos estudando acerca do encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó em Siquém, em Sicar. E ali nós vemos Jesus descendo de Jerusalém e alcançando muitas vidas, e curando muitas vidas. E ele chega a Samaria e tem um encontro
com a mulher samaritana. E em Samaria, as pessoas foram atraídas pela palavra. Eu gostaria que você ficasse bem atento à mensagem de hoje, porque nos versículos de 43 a 45, a Bíblia relata aqui, por meio do apóstolo João, o regresso de Jesus à Galileia, região esta que ele operou o milagre da multiplicação e evangelizou a Nicodemos. Olha, nesta região, as pessoas que estavam presentes em Caná da Galileia, naquela festa, já haviam tido um encontro com Jesus Cristo em Jerusalém, no templo. E ali viram aquilo que Jesus havia feito, havia falado, a maneira como Jesus se comportou, e estavam em Caná da Galileia. E viram Jesus também junto a Nicodemos, aquele homem, um dos mais ricos da região dos termos de Israel, o terceiro mais rico, que chega até Jesus Cristo para perguntar-lhe a ele o que era necessário para que ele pudesse ter a vida eterna. Há um diálogo ali em João, capítulo 2 e capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos e no milagre feito da transformação da água em vinho. E agora, Jesus, aceitando ao convite dos samaritanos, que antes foram ao encontro dele, por intermédio do testemunho da mulher samaritana que os convidou a virem até Jesus, porque Jesus, o Messias, havia dito a ela tudo aquilo que ela havia praticado. E eles vêm até Jesus Cristo. E agora eles se deparam com uma realidade de crerem em Cristo, não mais pelo testemunho da mulher, mas por aquilo que eles estavam ouvindo. E ouvindo acerca da salvação, ouvindo acerca da vida eterna, ouvindo palavras de bênção, palavras de poder, agora eles criam em Jesus por intermédio da palavra e convida a Jesus para que fique com eles mais 2 dias. Então, quando nós leremos aqui no versículo 43, estes 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Jesus veio da Galileia a Samaria e volta de Samaria para a Galileia. Versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta na sua própria casa não tem honra. E chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, quando ele ali expulsou os cambistas do templo, porque eles também tinham ido à festa. Oh, amados de Jesus Cristo, esta é uma palavra elucidativa. Ela tem um direcionamento aqui a pessoas que pregam o evangelho da palavra. Ela tem aqui como objetivo alcançar aquelas pessoas alcançadas. Explico. Aquelas pessoas que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E que querem agora, através do seu testemunho, de fé, de conduta, pregar o evangelho que o alcançou. E recebe aí uma barreira quase que intransponível, porque
Segundo Miqueias, capítulo 7, versículo 6, os piores inimigos do homem são os da sua própria casa, porque convivem, porque conhecem, porque sabem quem são, e aí recebem a graça de Deus, a salvação de Jesus Cristo, são lavados no sangue do Cordeiro, têm os seus nomes escritos no livro da vida, e ali as pessoas que conviveram com ele, desde o seu nascimento, infância, adolescência, juventude e idade adulta, se o fator de quem aceita a Jesus está na idade adulta ou em qualquer idade, os obstáculos familiares são grandes. Primeiro porque há dúvidas se de fato a pessoa se transformou ou foi transformada e agora tem uma nova vida. Então, este episódio narrado aqui do regresso de Jesus à Galileia faz com que Jesus diz que ali não há reconhecimento nele como profeta. E ali ele não se vê obrigado, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus, orientado pelo próprio Pai, ele vai operar, como já havia operado na transformação da água para vinho, a um milagre. E ali ele vai ter que fazer milagres, não para provar, mas para que, não os seus familiares, mas para que os seus conterrâneos, seus contemporâneos, e essa palavra aqui, ela tem como cunho terra, mas lá em Mateus e em Marcos 6,4 e em Mateus 11, 57, eram os da sua própria casa, que não criam nele. E lá em 55 e 56, está falando acerca dos irmãos de Jesus, dá o nome deles, as irmãs de Jesus, e pasmem, Maria, a mãe de Jesus, a corredentora de cristãos católicos, não criam em Jesus. E aí as pessoas vão entrar, não, ali não eram irmãos, porque Maria, ela continuou virgem, não. Ali mostra que Maria, ela é uma mulher que casou-se com José e que teve outros filhos. Mas Jesus, que veio e se fez carne e habitou entre nós, o primeiro lugar onde Jesus esteve foi no útero de Maria. E ela recebeu uma bênção da visita do anjo, dizendo a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Mesmo Maria, vendo o anjo, concebendo a Jesus sem ter contato com José, vendo Jesus crescer, nesta condição em que Jesus regressa para a Galileia, ele diz que um profeta não é reconhecido na sua própria terra, na sua própria casa. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, eu tenho a impressão que Jesus foi até Sicar, junto aos samaritanos, propositalmente para se encontrar com aquela mulher samaritana. Porque o relato da palavra de Deus fala Jesus indo até Samaria. E Jesus estando em Samaria, cansado da viagem, com sede pediu água àquela mulher, e esta história ela foi relatada. E algumas pessoas que
não conhecem a Bíblia, que não amam a palavra, que não gostam da palavra, às vezes ficam dizendo: mas esse pastor não vai sair deste poço? Mas esse pastor não vai deixar de falar da mulher samaritana? Amados de Jesus Cristo, a Bíblia não é um livro para se voar com visão panorâmica. Ela deve ser um livro a ser mergulhado e aprofundado e conhecido. E a história, ela é tão tremenda que não devemos ter pressa de sairmos do texto e do contexto, para que não criemos pretexto. Então nós devemos conhecer, porque em 8:32 a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por certo, você que é impaciente, por certo, você que não gosta de mensagem expositiva, textual, e gosta de mensagem temática, que o pregador vai pensando aqui, ali e lá, contemporizando a palavra, ou adicionando a palavra não com contexto e contexto, mas criando pretexto, e você gosta da forma filosófica como o pastor prega, e ele determina, e ele fala, e ele... Olha, eu quero dizer para você que eu não tenho capacidade para isso. Eu sou mais lento, eu gosto de estudar a palavra e de pregar a palavra. E na palavra, ela precisa ser bem entendida. Porque como crerão se não há quem pregue? Então, nos dias que nós estamos vivendo, no terceiro milênio, as pessoas falam muitas coisas, mas distantes da Bíblia, do contexto textual bíblico, e prega de forma expositiva, compreensiva e paulatinamente, passo a passo, para que haja uma cosmovisão da palavra. Eu creio que você que tem acompanhado as mensagens textuais e expositivas, hermenêuticas e apologéticas na Igreja Batista em Parque dos Camargos, tem caído as escamas dos seus olhos e você tem aprendido muito mais. Meu amigo, minha amiga, vale o que está escrito. E Jesus, ele vai até Samaria com o propósito de encontrar aquela mulher. E a encontrou. E é impressionante que os de Samaria esperavam, aguardavam o Messias. Jesus vai orientando aquela mulher, porque no diálogo ela diz que é lá no monte que se deve adorar. Jesus disse: não é nem neste monte e nem em Jerusalém. Ele está lá na região de Samaria, pontualmente em Siquém, em Sicar, e ele está falando que não é nem ali e nem ali. E fala acerca de Deus em 4:24, que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em Espírito e em verdade. Quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Quero fazer uma pergunta para você, minha querida. Você tem adorado ao Pai em Espírito e em verdade? Você crê em Jesus Cristo? Porque, segundo o próprio Senhor fala, o Senhor Jesus Cristo, palavra de Jesus, ele, voltando à região da Galileia, ele diz: porque Jesus mesmo testificou que um profeta na sua própria terra não tem honra. Olha, em Sicar, ele salvou muitas vidas. Em Jerusalém, ele salvou muitas vidas. E está registrado na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 57,
e se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua casa. Jesus, lá neste mesmo texto de Mateus, ele está no versículo 56 e 57, relatando acerca de Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, com as suas irmãs, que não cria nele. E ele está em Nazaré, ele está na sua terra, no lugar do seu nascimento, junto aos seus parentes. E o texto de correlação é Marcos 6,4. Mas Jesus dizia: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. Se você busca reconhecimento da sua casa, para crerem que você de fato é um crente, que de fato você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você é um vocacionado, olhai, levantai os olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu te mostrarei. Amados de Jesus Cristo, se você que cresceu na igreja, se você que foi menino na igreja, foi principiante, joia de Cristo, se você foi intermediário na igreja, adolescente na igreja, se você foi jovem na igreja e foi um jovem que as pessoas diziam, mas esse sujeito é crente, que não acreditam que você vai ser nada na vida, e de repente você ouve a voz de Deus, ou tinha ouvido e não tinha obedecido, e passa a obedecer a voz de Deus, e vai ao longo da sua existência se preparar para o santo ofício do Evangelho da Palavra, para ser pastor da Palavra. Não espere dos seus parentes, não esperem dos seus amigos que eles acreditem em você. O tempo, ele se encarrega de fazer com que as pessoas vejam a luz resplandecente de Deus, de Jesus Cristo na sua vida. Os seus parentes, eles te olham, ou eles te veem da forma como te viram quando você era menino, quando você era menina. Da mesma maneira, eles querem ver a você depois que o tempo passou. E olha que o tempo passa. Eu fui moço, hoje eu sou velho. Muitas das pessoas que cresceram comigo e que jamais imaginaram que eu pudesse, e eu lembro quando jovem, em uma igreja que eu participava, que quando havia os apelos para os vocacionados, eu era o primeiro que estava lá. Muitos dos meus irmãos em Cristo, contemporâneos de Juventude Batista da época, foram para o seminário e eu fiquei. Eu lembro um dia que nós fomos fazer a despedida lá na minha casa, eu era industrial, e em um membro da igreja que, casado com filhos, foi ao seminário. Eu já tinha 2 filhas e foi ao seminário, e quando ele estava pegando os presentes que nós demos a ele, eu disse a ele assim: irmão, eu ainda vou pregar o evangelho, eu ainda vou ser pastor, porque Jesus, ele me chamou quando eu ainda mamava na minha mãe. Mas se fosse depender dos meus parentes, se fosse depender dos meus amigos, olha, eu jamais seria pastor. Aqui na cidade de Barueri, um dia, eu era industrial, estava no auge, passando por Barueri, uma cidade feia, na época, na década de 90, no ano de 90, Jesus, eu percebi
a presença de Jesus dentro do meu carro, passando à frente da polícia rodoviária. E aquilo ficou marcado dentro da minha vida. Quando imaginava eu que em julho de 1991 eu estaria deixando a cidade de Bauru contra a minha vontade, porque ali tem as pessoas que eu amava, ali tem a empresa que eu tinha, os parentes que eu amava, e aí eu mudei para cá em 22 de julho de 1991. E aqui eu continuei com atividades profissionais ainda por mais alguns anos, até 1997. E aí eu decidi ouvir o chamado do meu Senhor e obedecer. E nós começamos a Igreja Batista em Parque dos Camargos aos dias 13 de agosto de 1998. Só eu, Deus e a minha mulher sabe o que passamos aqui nesta cidade, com pessoas da própria igreja, da própria direção da igreja, fazendo de tudo para que o trabalho não prosperasse. Mas por graça e misericórdia de Deus, estamos agora com vida, e se vida tivermos, daqui a alguns dias, hoje é dia 14, precisamente aí há 29 dias, de completarmos 22 anos em uma terra estranha, em uma cidade estranha, onde nesta cidade estranha efetuamos por 3 vezes leitura bíblica ininterrupta em 88 horas no centro da cidade de Barueri. E 555 vidas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E aqui Deus tem usado a nossa vida. E aqui nós temos gastado a nossa vida. Porque os da minha terra, os da minha casa, assim como os da casa de Jesus Cristo, não creiam nele. Mas, pastor, o senhor não está sendo petulante em se colocar como? Não, é para você, seminarista, é para você vocacionado. Não espere os da sua casa ou os da sua igreja acreditarem na sua conversão, acreditarem na sua fé, acreditarem no seu chamado. Se Jesus te chamou, saiba que até o seu pai e a sua mãe pode te abandonar. Ouça a voz de Deus chamando a ti. E a palavra é que nós somos enviados como cordeiros ao meio de lobos. Amados de Jesus Cristo, um profeta na sua terra não é reconhecido. Jesus não era reconhecido por Maria, não era reconhecido por Tiago, não era reconhecido por José, não era reconhecido por Simão e Judas. E aqui, amados, apóstolo é Tiago o menor, que depois da ressurreição, do sacrifício e morte de Jesus Cristo, se converte. Amados de Jesus Cristo, um profeta não é reconhecido na sua terra. Então eu quero dizer para você, palavras de Jesus: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ou todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por isso que nós estudamos a palavra de Deus de forma textual e expositiva. Ensino de Jesus, nada de filosofia. Bíblia, palavra.
porque nós erramos quando nós não conhecemos a palavra, quando nós erramos, porque há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim é caminho de morte. Amados, Jesus rejeitado na sua terra, ele vai a Samaria, a Siquém, e ele é recebido. E pelo que sei, e vou ser repetitivo agora, nenhum milagre ele fez em Samaria para que os samaritanos crescem neles. E eles creram e receberam a Jesus e os convidou para ficar com ele 2 dias. Tanto é que o 43 diz, 2 dias depois, então Jesus ficou os 2 dias em Samaria, pregando a palavra, e não cansou a ninguém. Pelo contrário, salvou a todos. Agora Jesus sobe de novo à região da Galileia, de onde havia descido. E é recebido pelos galileus. É recebido por aqueles que viram as coisas que ele fez lá na região da Judéia, em Jerusalém. Mas os seus parentes não criam nele. Então ali, na sequência, aqui que você vai ver no domingo próximo, do versículo 46 em diante, ali há pessoas que começam a ouvir acerca do que Jesus fez no caminho até Samaria e pede para que haja cura para aqueles. E é impressionante, no domingo que vem você vai ver a forma como Jesus Cristo age. A pessoa estava doente lá na casa dela. E quem está pedindo um milagre é uma pessoa que está junto a Jesus. Você que ora, você que ao invés de ir, pede ou manda Jesus ir nos hospitais para curar, por certo, do 46 em diante, na cura deste que estava à beira da morte, pela palavra poderosa de Jesus Cristo, quando o pai daquele rapaz chega lá na casa, ele vê que às 19 horas, ele é informado que a febre o abandona. Mas nós estamos falando aqui dos que não creem, por serem da própria terra, por serem da própria casa. Amados, ainda que ninguém acredite em você, Deus acredita em você. E é em você que está a semente do Evangelho. E é em você que tem fontes de águas interiores que jorram para a vida eterna. Não importa o que você fez. O que importa é o que Deus fez em você por intermédio da sua fé, do amor e da graça de Jesus Cristo. E que você tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que você recebeu o poder para testemunhar e falar acerca de Jesus. Querido, quem conviveu comigo, viu. E eu fui reprovado, amados, aqui na cidade de Barueri, na minha igreja, com 9,7 de nota, por pessoas que não acreditavam em mim, inclusive o meu pastor, que um dia antes, em sala de aula, em uma faculdade teológica, disse que me reprovaria no outro dia. E estava ali zombando de mim junto com outros. Mas aquele que Deus chama, a porta que Deus abre, acaso é coisa impossível para o nosso Deus? Eu era industrial, era um bom comerciante, mas era gago. E o meu pastor disse que eu não escrevia nada, que eu não pregava nada, que eu não era nada. Não era nada, não era, não sou e não serei. Mas Jesus é tudo em mim. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se os outros creem ou confiam, ou querem ajudar. Há concílios, irmãos, que as pessoas se reúnem não para examinar o candidato, mas para reprovar o candidato. E eu ia a concílios, e o pastor, no caminho, disse: eu estou indo lá reprovar o candidato. Poxa vida, chamai trabalhadores,
A seara é grande, poucos os ceifeiros, mas há um negócio tão esquisito que acontece, parece que os poderes das trevas que militam contra a gente querem impedir que a ação de Deus na nossa vida seja manifesta. Há um amigo, irmão em Cristo, que fez faculdade e até hoje não foi examinado, porque a denominação não o reconhece como capaz de ser um pastor e pregar o evangelho. Quantas coisas absurdas acontecem por incredulidade do homem, mas Deus acredita em você. E você pode fazer proezas. 43:13 de Isaías. Ponha isso na sua vida, meu querido. Ponha isso na sua vida, minha querida. Agindo Deus, vírgula, quem impedirá? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amados, 20 anos se passaram. E há 22 anos estou pastoreando o mesmo rebanho, no mesmo lugar. Em um lugar que começamos com 5 pessoas. Eu, Ludmila, Marco Aurélio, uma irmã já falecida e a sua filha. Nós compramos propriedade, nós construímos. A nossa igreja tem uma obra de arte que é por graça e misericórdia de Deus. Nós temos alcançado o mundo por meio da nossa rádio. Nós temos alcançado o mundo por meio das lives. Mas ainda continuam pessoas não crendo, porque um profeta na sua terra não é reconhecido. Eu lembro que quando fomos para começarmos a escola bíblica dominical, no nosso ponto de pregação, houve uma assembleia na igreja. E pessoas que faziam seminário, gente de diaconia de igreja, queriam impedir que houvesse escola bíblica dominical na nossa congregação. E foi bem difícil nós estarmos fazendo escola bíblica, ensinando a Bíblia. Porque as pessoas queriam que a gente fosse para a sede. As pessoas se preocupam com quórum. As pessoas se preocupam com entradas. Mas a nossa igreja, ela não está na avenida. Ela está lá embaixo, em uma rua que antes era favela e agora é uma perimetral. Mas ali Deus tem se manifestado com amor, graça e misericórdia, favor e perdão, e tem salvado vidas, e tem transformado corações, e tem abençoado vidas no mundo inteiro. Nós nunca recebemos a ajuda de denominação, nós nunca recebemos a visita de missionários. Nós estamos ali, situados, a Rua Gabriela, número 317. Mas quem me chamou para pregar a palavra está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ser acreditado. Quando os homens acreditam em você, tem algum problema. Você é um desacreditado pelos homens. Mas deixa fritar os ovos para ver a gordura que fica. Amados de Jesus Cristo, Jesus enfrentou na sua terra incredulidade. E agora ele vai ter que fazer milagres e mais milagres. Mas mesmo os seus discípulos não criam nele. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, Jesus volta para a sua terra. Mas lá ele não vai ser reconhecido. Então, meu querido, minha querida, se ninguém acredita em você, ontem, falando com um candidato a prefeito na cidade de Jandira, que veio aqui com
o ex-prefeito da cidade veio ter comigo para que eu orasse por ele e para que eu o abençoasse. Eu disse para ele: não tenho bênção nenhuma para dar para você, porque você vai governar para todos. E não é só os da igreja que vai eleger você. Você vai ser prefeito de pastores, de macumbeiros, de macumbeiras. Você vai ser pastor de traficante, você vai ser prefeito de traficante, de bandido, de homens honestos, de homens desonestos. Você vai ser prefeito de uma cidade. Você acredita que você pode ser o prefeito dessa cidade? Ele disse: sim. Os da sua casa acreditam que você vai ser? Até hoje eu não recebi esta resposta. Não precisa dos outros crerem. Se Jesus te chamou, mesmo sem o reconhecimento dos da sua família, como Jesus não tinha o reconhecimento, nem nos da sua terra, como nós vimos em Mateus, capítulo 13, 55, 56 e 57. Jesus te chamou porque você não vai na sua força, porque você vai na força do poder dele. Então, não é o servo maior do que o seu Senhor. Obedeça a Jesus. Sirva a Jesus. Porque estes sinais que Jesus operou ali na Galileia seguem. Duas coisas seguem: sinais e maravilhas, bondade e misericórdia, lá no Salmos 23. Então o Senhor está com você e estas coisas seguem você. E ao longo dos anos, na Igreja Batista em Parque dos Camargos, quantas curas, quantos milagres Deus já efetuou. Não é, Jordânia, você que está assistindo aí agora, com aquela celulite facial, com aquelas feridas todas, e aqui se for relatar pessoas, eu mesmo, com um diagnóstico de uma lesão para cirurgia de um oftalmo, fui fazer um mapeamento. Não é que estou com o antigo óculos outra vez? Deus pode operar maravilhas, mas os outros não precisam crer nem em Deus e nem em você. Crê no Senhor Jesus Cristo, promessa, e será salvo tu e a tua casa. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe você, Deus guarde você, Deus ilumine você, e Deus abençoe você e a sua vocação. Encoraje-se. Olha, alguns obstáculos aparecerão, mas não é para te impedir, não, é para te fortalecer. Tenho certeza que hoje, se as pessoas que me conheceram no passado me ouvirem agora, que riam até da oração que eu fazia, e já tem gente que nem aqui conosco está mais, se surpreenderão. Sabe por quê? Porque em Deus faremos proezas. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Simplesmente como Jesus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus e até domingo no milagre de Jesus Cristo à distância. Deus os abençoe. Boa noite.